Cara, eu acho que eu me considero uma contadora de histórias, por natureza. O que você acredita que te ajuda a criar um vínculo tão longo com a sua audiência, sabe? Eu acho que é a verdade. Eu não consigo fazer coisas que eu sinto que eu tô mentindo pra minha audiência. Seja publicidade, seja... Às vezes eu recebo um texto de publicidade que eu falo... Nossa, mas eu nunca falaria isso. Isso aqui nem atuando muito bem. Além da mensagem, eu me preocupo muito com... Isso é verdade pra mim? Eu consigo sustentar isso, assim? Porque às vezes a mensagem pode ser até boa, mas não é sua, né? Não tem a ver com você. Eu queria entender um pouco mais de como surgem suas ideias, assim, a partir disso. Eu sou muito intuitiva. E eu acho que eu sou pouco estrategista, mas por acaso acaba virando uma estratégia. Eu só percebo depois. Nasce de uma vontade, de algo que eu preciso resolver. Todas as minhas grandes ideias foram assim. E acaba virando uma estratégia quase que por acaso. Mas o que move aquilo é uma intuição. Meu Deus, agora pensando, nem sei como eu consegui fazer aquilo. Mas enfim, eu coloquei um monte de post-it na parede da minha casa. Com 7 dias na semana, que eu ia estar confinada no reality show. 7 conteúdos, então o que ia acontecer a cada dia. E eu fiz isso por 3 meses. Era muito conteúdo, era assustador. E outra, você tinha que acreditar que você ia até a final daquele negócio pra você fazer essa quantidade de conteúdo. Eu acho que eu nem pensei. Eu acho que eu só pensei, cara, se eu for entrar, então eu tenho que ter uma mensagem muito legal pra passar. A mensagem é essa, então eu vou arregaçar as mangas e eu vou fazer. No final, é uma puta de uma estratégia. Então eu acho que se você tem uma paixão por algum assunto, e se você sabe que você comunica bem, por que não, sabe? Acho que as pessoas mais legais que eu conheci, que criam conteúdo, são grandes comunicadores, grandes contadores de história. Mais de uma década criando conteúdo, milhões de pessoas acompanhando cada movimento e uma capacidade rara de atravessar mudanças de linguagem, plataforma e algoritmos sem perder a relevância. Isso mesmo, nossa convidada de hoje construiu uma das comunidades mais fiéis da internet brasileira, transitando entre música, entretenimento, redes sociais e projetos digitais com estratégia, planejamento e visão de longo prazo. Neste episódio a gente vai falar sobre como criatividade vira método, como planejamento vira impacto e o que qualquer creator pode aprender para transformar conteúdo em um projeto sustentável no digital. Eu sou Manu Gavassi e o Hotmartcast começa agora. Manu, bem-vinda! Obrigada! Muito obrigado pela presença. Prazer ter você Imagina, eu tô feliz de estar aqui. Não, e eu falo, Cleiton, quando a gente começou o ano, você achou que a gente ia sentar com o Manu Gavassi pra gravar? Não, a gente tava falando sobre isso meia hora atrás, antes de começar a gravar. Eu falei, caramba, tá aí um nome que eu não imaginei que a gente fosse gravar esse ano. Porra, estamos felizes. Muito obrigado pela presença. Imagina. A gente, temos muitos fãs do seu trabalho na Hotmart há muito tempo. E a gente quer ter uma conversa que passe pela sua carreira e que ajude também a pessoa que está do outro lado assistindo e pensando o que ela pode fazer, que talvez seja um momento dela talvez. Um empurrãozinho para ela poder caminhar. E aí, mano, vamos começar. Eu tenho a impressão que você é a primeira geração de criador de conteúdo de verdade. Porque se alguém me perguntar assim, ó, se virar assim, Abramo, a Manu, qual que é o negócio dela? De onde que ela vem? Eu vou falar assim, ela é criadora de conteúdo, porque você já foi... Eu não sei responder. Exato, você passa por música, você passa por atuação, Sim. Mas você passa por, de fato, criar conteúdo pra internet, propriamente dita, Sim. E você cresceu nisso, ou seja, desde muito jovem. Você se considera uma criadora de conteúdo por natureza, antes da gente... Cara, eu acho que eu me considero uma contadora de histórias por natureza. E eu acho que isso vai se adaptando ao ambiente, né? Às ferramentas que a gente tem pra contar essa história, né? Então, lembrando da minha história, eu comecei muito novinha cantando. Sim. Eu comecei de um jeito meio antigo até, de lançar música, que era, né, o lance que hoje em dia a gente sabe que mudou muito, mas era o lance da gravadora, era o lance da divulgação de rádio. Adolescente mesmo, você era adolescente. 16 anos. Exato. Divulgação em rádio, e a internet ainda começando, ninguém usava muito a internet pra isso, sabe? Ainda era muito TV, rádio. Então, sim, eu me considero a primeira geração que começou a transitar com naturalidade e entendeu que isso era um trabalho, né? Transformou isso num trabalho. Então eu vi o Instagram surgindo e sendo só uma plataforma, tipo, o que é isso? O que a gente faz aqui? Posta uma fotinha ou outra. Pra virar um negócio, né? Hoje em dia é um negócio extremamente rentável, do jeito que, né? Como a gente sabe, pra mim também. Então, eu acho que sim. Eu acho que eu fui da primeira geração que se apropriou disso como trabalho. Agora, consequentemente, vem um problema junto, que é o seguinte...
A gente tá falando de criação de conteúdo em rede social e algoritmo é uma questão que ela não só é uma treta, né? Como ela traz desafios que vão desde né, de como as pessoas se sentem em geral, até como eu me mantenho atualizado. Uhum. Quanto que você se preocupa com isso? Tipo assim, putz, que eu vou ficar atenta ao detalhe do formato, ou quanto que você dedica mais de tempo pro conteúdo em si, assim, pra mensagem? Né? Então, por isso que eu falei que eu acho que eu sou uma contadora de histórias e que eu habito em diferentes lugares, porque as coisas mudam e elas mudam muito rápido, né? Então, eu me preocupo mais com a mensagem do que em obcecar em qual é a próxima onda e o que tá acontecendo, e tem que estar muito né? O formato tem que estar muito relevante para eu lançar uma coisa exatamente naquele formato. Eu acho que a mensagem é mais poderosa, e daí com a mensagem você pensa onde ela se encaixa melhor. Eu tenho um exemplo maravilhoso disso, né, que foi o case do Big Brother, mas um pouco antes disso, eu lancei uma série que chamava Garota Errada, e era uma minissérie, só que o meu sonho era vender isso na época para um streaming, era que isso crescesse muito, tava começando a estudar roteiro. E era uma tentativa de rebranding mesmo, de alguém que começou como cantora muito nova, queria muito habitar por outros lugares, mas sentia meio que as portas fechando porque você é definido por aquela coisa que te alçou a fama, né? Então, eu me sentia meio limitada, assim, nas minhas possibilidades. Eu falei, cara, eu preciso mostrar que eu sou inteligente, eu preciso mostrar que eu gosto de roteiro, que eu gosto de dirigir, que eu gosto de atuar, que eu sei fazer isso bem. E como que eu vou mostrar isso, se o que eu tenho é a internet? Então, isso foi antes do Big Brother. São 5 episódios de 5 minutos que eu lancei separado no Instagram. Só que isso era 0 recomendado na época. Na época, nem cabia esse formato. Eu fiz um carrossel que eu tinha que picotar o episódio inteiro pra ele dar certo. Então, eu tive que fazer um malabarismo, e ainda com profissionais do meio falando, isso não dá certo, a plataforma não é pra isso. A plataforma não é pra você colocar 15 vídeos, um seguido do outro, tudo picotado, as pessoas não vão entender isso. E entenderam. E eu consegui... E hoje em dia inclusive. Exatamente. É assim que é agora. Hoje em dia é isso que tá acontecendo. Mas é muito louco pensar que era uma demanda que eu tinha, eu não sabia como resolver. Então, se a minha maior audiência está no Instagram e eu tenho uma mensagem pra passar, o que eu vou fazer com isso? Se eu não tenho essa grande plataforma que vai colocar 20 minutos de vídeo ali, o que eu faço? Então, eu acho que eu sempre fui uma boa solucionadora de problemas, sabe? Eu sempre dei um jeitinho. Então, eu acho que isso me coloca mais no time da mensagem do que do formato. Eu adapto o formato e eu nunca tive medo de ousar. Se a gente fala também, logo em seguida disso teve o case do Big Brother, também, não era as pessoas não usavam a plataforma assim, com aquela quantidade de vídeos por semana. Enfim, eu lembro de pedir opinião e as pessoas meio que, sei lá, acho que não. E foi muito inovador e foi muito legal, deu muito certo. Por quê? Porque a mensagem era boa, então ela se adaptou a esse lugar, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu só fui... Não, respondeu demais, e eu acho que você tocou num ponto interessante, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Que a gente tem hoje, as pessoas que trabalham com criação de conteúdo, as pessoas que estão assistindo a gente aqui também, tá? Maioria. As pessoas são obcecadas pelo algoritmo. Naturalmente, tipo, né? As pessoas são. E eu acho que aí talvez tenha uma mensagem importante de deixar para as pessoas, de que tem um espaço muito maior para mensagem, né? Assim... Cara, eu acredito que um trabalho bom, ele é um trabalho bom. E não importa se ele é na internet, se ele é na tela do cinema, se ele é na TV, não importa. É um trabalho bom. E ele vai achar o seu caminho, sabe? Então, eu acho que isso dá uma leveza também pra gente na hora de criar, porque a gente já fica obcecado com tanta coisa, porque artistas e criadores, né, de conteúdo por natureza, obcecam em tudo. Fica até difícil de você lançar alguma coisa, muitas vezes, de tanto que você acha que tem que estar pronto. Se você ainda obceca, além da mensagem, da qualidade do seu conteúdo, no formato, em ser perfeito, eu acho que é mais correto você fazer um bom trabalho e ele vai encontrar os caminhos do que focar, tem que ser esse formato que tá na moda, sabe? Senão acaba sendo muito mais do mesmo também, né? Você comentou, inclusive, que o seu foco é muito na mensagem, né? Até mesmo. Acho que isso já ajuda muito a entender, tipo assim, cara, eu vou me reinventar de acordo com a mensagem que eu quero passar para as pessoas do que eu sou. Além da sua ideia de passar uma boa mensagem daquilo que você cria, que você comunica, o que você acredita que te ajuda a criar um vínculo tão longo com a sua audiência, sabe? Eu acho que é a verdade.
eu não consigo fazer coisas que eu sinto que eu tô mentindo pra minha audiência. Seja publicidade, seja... Às vezes eu recebo um texto de publicidade que eu falo, nossa, mas eu nunca falaria isso. Isso aqui nem atuando muito bem. Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas sentem, assim. Elas sabem, principalmente hoje em dia, que a nossa vida inteira tá na internet, e quem trabalha com isso, fica muito claro quem você é e o que você representa. As pessoas que você se cerca, as suas escolhas, seus posicionamentos. Então, se você escorrega disso... liga um alarme pras pessoas de oportunismo, sabe? Parece oportunismo, assim. Parece que você tá... Então, uma pessoa não vai confiar em você. Aquela pessoa que muda de opinião com o vento, né? Exato. Com a moda, com o que é conveniente. Então, eu acho que, além da mensagem, eu me preocupo muito com... Isso é verdade pra mim? Eu consigo sustentar isso, assim? Porque, às vezes, a mensagem pode ser até boa, mas não é sua, né? Não tem a ver com você. Então, eu acho que isso é algo que sempre tá junto ali nos meus projetos. É algo que eu pondero. Quando eu penso na sua carreira, assim, eu considero você um case de criação de comunidade. Porque... Aí você me corrige se eu estiver errado. Tô achando bonito. Porque você... Achando lindo. Você nasce cantando, né, na música. E a minha sensação é que você não foi... É óbvio que público se renova... Mas a minha sensação é que você não foi perdendo público. Com o tempo, eu acho que seu público foi com você e virou agregou, adulto né? com você e outras pessoas foram agregando. Eu tô certo ou eu tô errado? Não, você tá certo. E isso é surpreendente, assim, porque é muito difícil você fazer esse amadurecimento de uma carreira que começou como uma cantora adolescente. Nossa, é quase impossível, assim. Você vê pessoas enlouquecendo pra tentar sair desse personagem. E eu acho que eu sempre soube dar um passo pra trás, eu nunca tive medo. Tipo, eu prefiro dar um passo pra trás do que ser refém do meu personagem. Então, acho que ao longo da minha história eu soube transitar em outros lugares quando eu sentia que aquilo já tava... perigoso, sabe? Se eu ficar aqui mais tempo, eu acho que isso vai me definir, depois eu não saio disso nunca mais e eu não tenho mais oportunidades em outros lugares. Então, eu lembro que o lance da cantora adolescente, quando eu comecei a querer crescer, eu falei, não quero mais isso, eu acho que eu vou fazer outra coisa que eu sou apaixonada, que é a atuação, que eu sempre estudei isso, enfim. Como eu comecei muito nova a compor e cantar, acabou que uma coisa atropelou a outra. E daí eu fui bater na porta das pessoas, pedir pra fazer teste, daí fui atuar, fazer outras coisas. Eu acho que eu renovei um pouco os ares, assim, me dei tempo pra crescer também. E daí a partir disso, eu comecei a entender que eu gostava de criar projetos a partir da minha carreira musical. Porque eu pensava, cara, como que eu conto essa história? Eu quero fazer um clipe, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho dinheiro pra fotos. Então eu vou fazer uma fotonovela. Vou fazer uma coisa que conte através de fotos. Nunca vai existir o clipe, só que se você passar no carrossel, você vai ver que a história tá contada. Então eu inventava coisas pra resolver os meus problemas. E essas coisas acabam que eram legais. E isso foi chamando outras oportunidades. Então a partir dessa essa mente de resolução de problemas que eu tinha na minha música, a publicidade acabou enxergando isso em mim, falando, nossa, essa menina tá muito espertinha, criando essas coisinhas aqui, vem criar pra gente. E daí, esse mercado começou a se abrir também pra ideias originais, pra opinião dos criadores, né, nos roteiros, que antes ainda era uma coisa que não se opinava, era muito fechado. E daí teve toda essa trajetória no Big Brother também. Imagina, nunca na minha vida eu pensei em entrar num reality show. Então, de novo, um desafio. De novo, me forçar a ir pra fora da caixa. Então, eu acho que foi uma constante busca de não ficar no mesmo lugar. E acho que isso, voltando à sua pergunta de comunidade, eu acho que isso ampliou minha comunidade, né? Porque as pessoas que começaram comigo... cresceram comigo, grande parte, mas outras pessoas que me conhecem por outros motivos também agregaram essa comunidade. E no final, o que eles querem é a minha mensagem, né? E te vê criando, né? E você até comentou, por exemplo, que quando você faz um bom trabalho, o bom trabalho vai encontrar as pessoas ali. Sim. E você acabou juntando alguns pontos agora que vão casar com a coisa que eu queria te perguntar. Desculpa, gente, eu falo muito, não, tá? Mas, eu sou boa de conversa. Esse é o Tá ideal. aqui pra isso. Tá. O melhor podcast é o podcast que o convidado tá falando. Você comentou, eu não tenho dinheiro pra fazer um videoclipe, por exemplo, vou fazer uma fotonovela. Em que momento você percebe que uma ideia sua ela pode virar tipo uma estratégia, sabe? Que você fala, porque você foi uma pessoa que se reinventou, igual a Abramo comentou, em diversas camadas.
Isso passa um recado muito legal pra nossa galera, porque às vezes a pessoa acha que um trabalho só vai defini-la pra sempre. Sim. Se ela deixar assim. Sim, é verdade. E é um trabalho meio incansável pra você não se deixar ser definido. Agora você colocou ali a sua própria provocação de, pô, eu não quero me definir só por isso. E se eu fizer, se eu colocar esse olhar de diretora, se eu colocar esse olhar de roteirista, em que momento você acha que pra você uma ideia vira um plano real? Eu sou muito intuitiva. E eu acho que eu sou pouco estrategista, mas por acaso acaba virando uma estratégia. Eu só percebo depois. Nick V era uma estratégia. Já foi. Mas eu acho que eu não começo a ideia assim, é uma estratégia, então deixa eu sentar e fazer uma estratégia. Eu acho que sempre nasce de uma vontade, de algo que eu preciso resolver. Todas as minhas grandes ideias foram assim. E acaba virando uma estratégia quase que por acaso. Mas o que move aquilo é uma intuição. Tipo, eu tenho uma intuição de que se eu entrar num reality show, as pessoas vão ficar curiosas pra saber quem é essa menina. Porque grande parte do público não faz a menor ideia de quem eu sou. Lá fora o meu trabalho já é um trabalho legal, de qualidade, com consistência. Exato, mas eu fazia parte de um nicho. Então como que eu pulo pra fora desse nicho? Então eu acho que sempre são coisas... Eu acho que é um processo muito mais intuitivo do que ele é estratégico. Mas existe uma organização e uma estratégia no meio do caminho, que encontra com essa intuição e com essa criatividade. Citando esse exemplo, meu Deus, agora pensando, nem sei como eu consegui fazer aquilo. Mas enfim, eu coloquei um monte de post-it na parede da minha casa, com 7 dias na semana, que eu ia estar confinada no reality show, 7 conteúdos. Então, o que ia acontecer a cada dia. E eu fiz isso por 3 meses. Coloquei lá... Sou de humanas, qual que é a conta? De 90. Eu também sou. Então, nós vamos juntos. 90 linhas de post-it vezes 7. Sei lá, gente, faz a conta aí. E então, era muito conteúdo. Era assustador. E outra, você tinha que acreditar que você ia até a final daquele negócio pra você fazer essa quantidade de conteúdo. Eu acho que eu nem pensei. Eu acho que eu só pensei, cara, se eu for entrar, então eu tenho que ter uma mensagem muito legal pra passar. A mensagem é essa, então eu vou arregaçar as mangas e eu vou fazer. No final, é uma puta de uma estratégia. É uma estratégia pra você se manter lá dentro também, se manter relevante, manter a curiosidade das pessoas em você. Então, mas não foi pensado como uma estratégia. Eu acho que foi um processo mais intuitivo do que ele foi estratégico, basicamente. E olha, eu vi você conversando com o Tass, falando que você gravou tudo em uma diária. 1 diária e meia. Você gravou tudo em 1 diária e meia. Foi. Quantos vídeos? Foi 100 e paulada? Eu não sei fazer essa conta, mas mas tipo isso, sei lá. Mais de 100, mais de 100 vídeos. Uhum. E você 103. gravou tudo em 1 diária e meia. Caraca. Não tinha muita equipe, tá? Era meio que minha família. Não, mais legal ainda. Tipo, minha mãe foi na 25 de março e comprou uns negócios pra estourar. Se eu ganhasse, tinha confete. Mãe, corre na 25, compra confete, compra um cupcake, compra sei lá o quê. E tinha a minha equipe enxuta que trabalhava comigo, né? A minha stylist, na época, a minha estrutura, que hoje a gente atua quase como uma produtora, mas é uma estrutura muito enxuta. Então, tinham 6 pessoas naquele estúdio, contando minha família, minha equipe e a gente fazendo acontecer um segredo, né? Algo que não poderia eu nem poderia estar fazendo. Na verdade, Teoricamente, eu poderia estar fazendo aquilo. Você não deveria estar fazendo, né? Mas deu certo. Não, e mais, mais, eu acho que é o maior case, eu acho, né? De sucesso, de quem conseguiu casar uma estratégia metalinguagem. Metalinguagem, uma parte de fora com dentro. Mas teve uma coisa também meio maluca. A gente ia entrar daqui a pouco no bloco Big Brother, mas é impossível. Ai, desculpa, é que a gente fala muito e acaba pulando. Não, mas é porque é muito legal. E aí tem uma coisa que eu sempre tive a curiosidade, que foi o seguinte, vocês viveram o Big Brother da pandemia. Sim. E a pandemia estourou de verdade quando vocês já estavam lá dentro. Sim. Certo? Certo. Foi isso, não foi? Eu até lembro do episódio. E aí, eu queria que você explicasse pra gente como que foi, assim, como que você recebeu isso lá dentro? A gente viu um pouco, mas tipo assim, como você recebeu isso lá dentro? E como que foi na hora que você saiu? Uhum. Cara, a gente recebeu isso lá dentro sem entender muito bem, eu acho. Porque, pensa, você tá vivendo ali 3 meses da sua vida. Daí, durante 1 minuto, alguém te joga uma informação assim. Melhor lavar as mãos. Tem uma gripe aí, então as pessoas estão se cuidando, tá? Lavem bem as mãos. É isso, mas tá tudo certo, não existiu nenhuma morte no Brasil. Acho que não tinha nenhum caso. Sim, então isso foi passado pra gente. Você recebe depois... Nunca mais falam aquele assunto. Então, você meio que... Parece que tá tudo certo. Tá. Né? Não super certo, mas assim... Tá tendo um programa de TV, né? Sim, tá rolando um programa de isso. TV. Né? Enfim, então eu acho que você vai
você não consegue entender a dimensão. É impossível, por um né? minuto de uma passagem de um dia durante 3 meses. É impossível. Você não tem informação, né? A informação que faz você ficar alerta, você entender o tamanho, A gente não tinha dimensão. Então, na verdade, eu comecei a captar algumas coisas mais pro final, porque eu percebi que as publicidades que eram feitas dentro do programa tinham uma mensagem um pouco estranha. Sempre tinha uma mensagem. Tipo, Feliz Páscoa, cada um na sua toca. Eu falei, quê? Falei, que Páscoa é essa, gente? Páscoa horrível. Cara, é muito legal de pensar como que você vai conectando, né? Porque é isso mesmo, só as dicas, né? Gente, cada um na sua toca, isso tá estranho, gente. E porque uma publicidade não é bonito. Não Não exato, é lindo exato. isso, não é sentimental, né? Exato, nada. É. E, né, o lance de entrega também. Agora você não precisa de contato humano. Quê? Então, do nada, era uma coisa meio, parecia um filme aquele filme do Kylian apocalíptico. Murphy, o 28 dias lá, o... Cara, Porque você vai entendendo sai por do mensagens que ficam meio quase sinistras. meio subliminares, né? Exato. Que é tipo, você começa a olhar na publicidade e provavelmente seu olhar também, que já era muito treinado pra isso, né? Você devia olhar Também e tá falar estranho isso "Cara, aí, gente. esquisito isso E quem aqui, achou né?" isso uma boa ideia? Porque realmente a coisa tá grave. Então eu comecei a entender, mas você não tem a dimensão. Quando eu saí, foi um grande baque, assim. Foi muito estranho. Eu lembro de ficar muito mal, assim. De ficar um mês meio... Eu não conseguia celebrar o que tinha acontecido. Eu não conseguia nada. Eu vivi muito apática esse momento. E era um turbilhão de informações, né? Informações boas, informações ruins. Mas como você pode celebrar a sua vitória, sendo que o mundo tá passando por isso? Então, parecia de mau tom, sabe? Exato. Celebrar. Então, foi bem esquisito, assim. A gente viveu um pouco disso também, porque o mercado digital, naturalmente, ele cresceu muito nesse período. Então, era um período que a gente sentiu uma sensação super estranha, que era assim... o mercado crescendo, eu tô trabalhando, meu trabalho, oportunidade. 5 vezes o nosso E ao mercado. mesmo tempo você olhava em volta, né? Aquele negócio que eu acho que é um pouco, talvez, o que você tenha sentido. Total. Só que é o seguinte, você sai de lá. Então vamos falar assim, do ponto de vista de sua carreira, né? Você sai e você sai muito maior do que você entrou sob todos os aspectos, né? Sim. Então, assim, você conseguiu passar de um jeito raro de ter uma jornada inteira de Big Brother. Sem assim, ter uma... Sem polêmica, gente. Eu devia dar um curso sobre isso. Eu não tenho dúvida que as pessoas ficariam malucas pra entender isso, assim. Porque você conseguiu passar esse período, então você sai maior do que você entrou, não só em audiência, mas eu acho que até em maturidade das pessoas, mesmo quem já te conhecia, fala assim, caramba, não é mais a menina, né? Então, assim, as pessoas que tinham pouco contato com você, que viam aqui e ali, como era meu caso, né, também, quero olhar e falar assim, caramba, ela não é mais a menina da internet cantando, né? Ela é muito mais do que isso. Como que é fazer esse flip, assim, e agora, muda o tipo de publicidade, muda tudo, eu falo assim, o que mudou pra você? Cara, como eu sou muito fã da verdade, eu acho que eu sempre tentei crescer e amadurecer a minha imagem de maneira gradativa e com base na verdade, sem enfiar a goela abaixo, uma mudança, sabe? Uma maturidade, porque eu acho que não é assim na vida. Na vida é um processo. Então, eu não vou te dizer que mudou muito. Eu acho que eu surfei muito a onda, porque eu era muito aquela pessoa, sabe? Então, existia, obviamente, uma maturidade que foi vista, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui meio meninona, sabe? Meio engraçadinha, e minhas roupas eram engraçadas, e sempre foram. Eu nunca me levei muito a sério. Eu sempre tive essa coisa meio de mulher, meio menina, sabe? Esse meu lado lúdico sempre foi muito aflorado nas minhas criações. Então, algumas pessoas me criticavam por isso, tipo, ai, gente, síndrome do Peter Pan, essa menina não cresce. Quase 30 anos na cara, olha essas roupas. Então tinha essa estranheza, mas era muito eu. E é muito eu até hoje. Eu sou mãe, continuo super esquisitinha. Então, eu acho que aquela personagem era eu, muito. Então, eu não tive dificuldade nenhuma na saída, continuar sendo eu. Sabe? Continuar... Talvez assuste a intensidade nova, né? Isso assustou muito, mas eu acho que as publicidades que vinham era uma beleza, porque cabia pra mim. Era, meu Deus, parece que eles me conhecem. Eles me conhecem. Exato. Então, acho que foi mais gostoso de trabalhar a partir daí, porque não parecia que eu tava provando o tempo inteiro algo pras pessoas, tentando me provar. Parecia que já estava entendido. Só brilha aqui, Manu, a gente quer que você brilhe aqui nesse projeto, a gente quer que você faça isso aqui. Então, eu acho que foi muito gostoso, assim, essas oportunidades de trabalhar com liberdade. E eu colho os frutos disso até hoje, né? Eu fiz disso um negócio.
quando você, um tempo depois, né, me marcou muito a sequência de curtas que você fez. Você fez aquela sequência de 4 curtas que também parece um negócio, assim... Você fala dos últimos... Dos curtas que você fez, tem aquele que é o... Programa de proteção à carreira artística. Programa de proteção à carreira artística. Que você faz uma crítica à forma com que o mundo artístico... Não o mundo artístico, acho que principalmente os estrategistas do mundo artístico operam as carreiras, né? Sim. Então, é aquela coisa, cara, eu tenho que estar na próxima polêmica, tipo um relacionamento que tá quebrando. E eu acho que você faz uma crítica de um jeito muito, né, muito sutil, acho muito bem-humorado. Mais uma vez, numa lógica de formato que as pessoas podem falar assim... 7 minutos cara, nessa... Oi? É que formato é esse? Só que mega furou a bolha de novo. Sim. Mega furou a bolha. Um tanto de gente falou disso. Sim. E marcou não só pessoas do mundo artístico, sim, mas pessoas de outros mercados que viam a mesma lógica combinando, né? Como é que foi quando você parou para poder ter essa ideia? Eu queria entender um pouco mais de como surgem suas ideias, assim, a partir disso. Tem uma coisa, você já falou que você é muito intuitiva, tem uma coisa que é repertório, que tipo assim, isso é minha vida, que é o que eu tô vendo, é o que eu tô sentindo. É o que a gente consome, é o que a gente consumiu. Como que você ajuda as pessoas que estão do outro lado, que às vezes tem bloqueio de pensar, de criatividade, a buscar lugares para poder chegar aí? Eu acho que você pode usar o exemplo desse caso pra gente poder entender como é que é seu jeito de criar. Sim. Cara, essa sequência de curtas, pra mim, foi e até hoje, porque ainda é recente, aqui o nosso tempo agora é assim, né? Recente é o que foi mês passado, mas pra mim 1 ano é recente. Isso tem 1 ano e pouco. Mais de 1 ano já, quase 2. 1 ano e meio, sei lá. Ainda é recente pra mim. Por que eu digo que é recente? Porque ele faz parte de um amadurecimento pra o lugar que eu quero habitar, que é contar as histórias, que é ter uma produtora, que é ser produtora executiva, diretora, roteirista dos meus projetos. Então, é um passo que eu tô dando, que é muito difícil, porque uma coisa é você contar histórias de 3 minutos, outra coisa é 1 hora, e é outro universo, que nos últimos anos eu venho estudando. Então, eu tava muito imersa nesse processo de estudo e nessa minha vontade de dar esse passo além. Ao mesmo tempo, eu sentia uma dívida com a música. A música que me trouxe até aqui, eu preciso falar como eu tô me sentindo. Eu sempre falei através da música. E eu me sentia frustrada com o meio musical, porque eu queria muito gostar da música igual eu gostava no início, mas eu não gostava mais. Não gosto mais. Porque existiam tantas outras coisas junto daquilo, né? Que é a maneira que essa engrenagem funciona, que é muito maior do que a gente, do que nossa boa intenção do nosso coração. Que me deixava frustrada e meio de mãos atadas. Eu quero fazer isso, mas isso é óbvio que isso não vai dar certo. Eu quero fazer aquilo, mas não existe dinheiro pra fazer aquilo. Isso não é rentável. Então, na minha cabeça, eu fiquei num caminho meio sem saída, assim. E daí eu falei, então eu vou falar exatamente sobre isso. Então eu vou lançar músicas e um projeto, né, de 3 músicas ali, que contem essa história, porque é isso que eu tô vivendo, é essa passagem na minha vida. E daqui eu acho que eu vou pra outros projetos. Eu amo compor, eu amo estúdio, eu amo criar. Então, eu não acho que acabou, né, a minha trajetória na música, mas eu acho que foi um até logo, assim. Então, esse vídeo que foi o que viralizou, que foi o início. Que foi o primeiro, né? O primeiro. Foi o primeiro. Ele era um desabafo, ele veio de uma frustração. Ele veio de alguém que tá triste. Eu tava triste. Chateada. Mas eu pensei, cara, isso é muito maior do que eu. Essa frustração não é só minha. E mal sabia eu que atingia até pessoas completamente fora do meio artístico, tá? Sim. Porque eu recebia comentários de pessoas no cenário empresarial falando que se identificavam com isso ou aquilo. Então, assim, acho que é sobre a engrenagem, né? Sobre a coisa. Então, eu nunca imaginei que fosse esse vídeo o que iria mais viralizar. Eu lancei uma música no meio dessas que falava sobre a hipersexualização da mulher na música pop, que chama Sexo, Poder e Arte. Eu achei que isso ia bombar, que eu ia ser massacrada. O que bombou foi esse. E você falou que ficou tensa pra caramba quando esse foi pro ar, né? Muito tensa. E nem deveria, porque as pessoas não estão ainda, nem, elas nem querem falar sobre esse assunto ainda. Elas, tá bom, Manu, mas não chegamos lá ainda. A gente não quer falar sobre isso, esse bicho é muito grande. Já a gente chega lá. Mas esse primeiro vídeo me surpreendeu, porque eu achava que ele era muito pessoal, e que às vezes quando você faz uma coisa que é extremamente pessoal, você pensa, só você vai achar isso exatamente dessa maneira. E foi uma coisa tão abrangente, assim. Primeiro que
nichos completamente opostos da música, artistas de todo tipo comentaram: é isso aí. Isso. É assim que eu me sinto. Então, isso me surpreendeu de ser algo tão geral. E realmente furou a bolha, porque virou um convite a um questionamento. Pra que caminho a gente tá indo? Qual que é a nossa liberdade criativa, de fato, né? O que a gente tá fazendo com a arte, assim? Pra onde que a gente vai? Então, é isso. Isso veio de uma frustração profunda, que eu decidi embalar pra presente. Mas sabe o que é uma... Não é bem uma coincidência, mas é um fato em comum entre todo mundo que senta desse lado aí da mesa, do lado oposto ao nosso aqui. Todo mundo que senta aí desse lado contando uma história de sucesso, uma história de como chegou onde chegou, viveu uma transição de carreira de algo que essa pessoa não odiava fazer. É algo que a pessoa gostava de fazer. Só que chegou um momento em que ela começou a questionar se aquilo era realmente o norte dela. Olha, que interessante. É real, assim, se a gente pegar lá toda a história de criadores de conteúdo de muito sucesso, e muito sucesso pode ser qualquer coisa, a pessoa tá vivendo daquilo. Sim. Essa pessoa fazia algo que ela até gostava, só que muitas vezes ela olha pra indústria que ela tava inserida e fala: não dá pra ser só isso. Tipo assim, Sim. eu vou dedicar agora os próximos, a próxima metade, os próximos 2/3 da minha vida pra isso. Então o seu feeling, mais uma vez, a sua intuição é tipo, se eu tô sentindo isso, talvez tenha mais gente que sinta. Talvez isso ecoe, né? É real demais. E isso acaba sendo, querendo ou não, algo que é bom o ouvinte, o espectador internalizar também. Putz, cara, nenhum sentimento é completamente individual, né? Não é mesmo. E eu acho que existe também essa sensibilidade, né? De você entender o que você consome, quais são os papos que estão surgindo. Acho que dá pra você entender, sabe, coisas que ainda vão surgir, conversas que estão começando. Eu sinto muito isso consumindo conteúdo. Eu percebo, nossa, estão falando sobre isso? Nossa, eu vi essa outra pessoa também falando sobre isso. Isso é bem específico. Será que é uma coisa meio geral? Porque eu também sinto isso. Então, esses assuntos, quando você entende o timing da coisa, é que geralmente é assustador, né? Porque é uma coisa que ainda não estão falando, não tá tão... Às vezes, assuntos polêmicos ou coisas que você não sabe como vai ser recebido. Então... Mas eu acho que esse feeling é muito importante mesmo, de você tá com a anteninha ligada, assim, com o que você tá sentindo e como isso tá se comportando ali no externo, né? Quem tá falando sobre a mesma coisa? Em algum momento, alguém que gostava de pistache pensou, acho que tem mais gente que gosta de pistache. Exatamente. E agora até essa mesa de construiu um império. Exatamente. A pessoa do pistache, eu acho que não sou só eu. Não. Agora, eu acho que você acabou de fazer uma ode à verdade, assim. Porque eu acho que a gente vive um tempo, e eu acho que eu e Cleiton, a gente vê isso muito no mercado. Muita gente acha que para poder ir pra rua com conteúdo, ela precisa de imitar, né? Então, assim, ela procura... E não é... Eu não tô falando imitar no sentido de copiar, não é isso, não. Não, é que o mercado tá pedindo isso, né? É tipo, isso. trend, tipo assim, faça qual o que é a mesmo, trend? use a mesma música. Que pessoa que eu vou fazer igual ela tá fazendo, né? E em tempos de inteligência artificial, que a gente começa a viver agora, e que eu já vi você falando algumas vezes também, que você tem até medo desse negócio, tipo, o que é isso? Muito, sei lá, eu sou super educada com eles. Mas olha só, a gente vive um tempo que tudo que a gente fala de inteligência artificial é replicar modelos que já estão estabelecidos. E a gente tem um tempo que nós estamos aqui falando sobre você fazer o que você acredita, o que você enxerga sobre não sobre formato, mas sobre mensagem. E tá todo mundo procurando a próxima coisa para copiar. Sim. Então na hora que eu olho para sua carreira, e eu queria que você comentasse uma parte agora, que de novo eu vou fazer uma inferência e você me conta se eu tô errado. Eu acho que você fez uma escolha recente, não sei se tem a ver com maternidade, mas uma escolha recente, de assim, olha, eu vou expor menos a minha vida, vou me expor menos e escolher melhor os momentos em que eu vou, né, abrir o coração e me expor. Você fez isso de maneira planejada? Foi um processo ou foi uma coisa estruturada que você pensou assim? Foi um processão, pensando bem, assim. Porque é isso, eu sou dessa geração que começou com a internet, a gente expôs muita coisa. Falava porque tudo, né? Era normal, sei Total. lá, você abria a câmera e você falava qualquer coisa. Depois do Big Brother, que foi uma exposição como eu nunca tive,
eu fiquei com medo. Porque era muito. E eu ficava insegura com tudo. Eu ficava insegura porque parecia que tava todo mundo pronto pra opinar e eu não tinha muita capacidade de filtrar esses comentários bons, ruins. Eles me destruíam, assim. Eu ficava muito mal. Então eu entendi que não era um lugar confortável pra mim. Eu acho que tem gente que sabe orbitar Que leva isso. numa boa. Talvez com mais naturalidade. Pra mim, isso me deixava triste, assim. Me fazia duvidar da minha capacidade. Me fazia pesar muito mais o negativo do que o positivo. Eu vi muito isso em terapia. Então, depois dessa mega exposição, eu comecei a entender que talvez não era essa mega exposição que eu queria. Talvez eu quisesse só fazer o meu trabalho com dignidade. Nunca me arrependeria de ter entrado no Big Brother, porque eu acho, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. É um como veículo, pessoa. né? Mas como pessoa, assim, de me tirar da zona de conforto foi muito bom. Eu tive uma experiência muito feliz, deu muito certo, melhorou muito meu trabalho. Só que eu dei 10 passos pra trás depois. E muita gente fala, foi um boicote, né, tadinha. Ela se boicotou, porque ela poderia estar muito maior se ela continuasse nisso. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que eu poderia estar muito infeliz. E eu acho que é aquele perigo que eu falei de você ficar refém da mesma personagem. Quanto mais você é visto naquele personagem, mais as pessoas querem aquilo de você. E daí você não consegue apagar aquilo pra outros projetos. Você fica muito refém daquela única voz. Então, eu acho que eu comecei junto com isso também a entender, cara, eu acho que nós como geração a gente tá perdendo a mão, assim, do que é legal expor, do que não é. Parei pra pensar, cara, isso vai ficar pra sempre. Pra sempre. Esses vídeos de eu entediada na minha cama falando sei lá o quê, vai ficar pra sempre. E isso começou a me dar muito medo também. E daí eu acho que é isso, assim, esse processo de amadurecimento junto com essas coisas que eu descobri que eu não me sentia muito confortável, que talvez eu tinha que ter um pouquinho de controle. Eu fui entendendo onde eu era mais feliz, assim. Onde eu conseguia habitar minha carreira de uma maneira mais realizada. E eu me sinto muito realizada, porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar com marcas incríveis e poder me sustentar muito bem na publicidade, fazendo algo que eu tenho orgulho, que tem a ver com criatividade, com projetos autorais. Eu tenho a possibilidade, muito também por conta disso, né, de investir nos meus projetos autorais e fazê-los da maneira que eu idealizei, do meu jeitinho. Como você falou, às vezes não é exatamente esse o formato, tipo, 7 minutos. Quem ia assinar embaixo esse cheque? Ninguém ia assinar esse cheque. 7 minutos no Instagram, não Tem pira. que ser você. Então, isso me dá essa possibilidade também de poder usar nesses projetos. E eu sinto que quando eu ouso direito, ainda é escutado. Então, é isso, assim. Eu acho que foi um processo, e ainda é um processo. Porque é o que você falou, agora eu sou mãe. E eu não tinha certeza também do que fazer. A minha filha vai nascer, será que vai ter foto dela? Não vai ter foto dela? Vai ter vídeo? Vai ter... Mas não é normal? Se eu for num lugar, vão tirar foto, mas daí eu vou postar uma foto. Eu posto uma foto, às vezes, do Júlio, né? Que é meu parceiro. Então, na minha cabeça, tudo agora eu penso muito. Porque eu acho que é algo muito novo, essa máquina que a gente tá vivendo da internet. Total. Que a gente se jogou de cabeça. E que eu acho que agora a gente tá ponderando. E ninguém foi preparado pra isso. Ninguém. Não, total. Ninguém, Tá todo mundo gente. aprendendo fazendo, né? Exato. Existe curso até pra ser herdeiro. Somos cobaias. Existe curso pra Existe curso pra ser Caraca. Agora, olha só. Eu nunca pude fazer. É só pra quem pode. O Cleiton não teve esse É problema. uma lista seleta. Esse problema o Cleiton não teve. Manu, a gente... de novo, né? Eu olho pra sua carreira, eu já vi algumas vezes você falando que se sente muito bem depois dos 30, que a idade fez super bem, que você se sente muito bem envelhecendo, não no sentido de envelhecer, mas de, né? Suas mais velhas devem olhar assim, tá bom, da passagem do tempo. E eu fiquei me perguntando uma coisa. BBB é coisa de jovem? Então pensa assim, você acha que isso é uma imbecilidade, mas assim, se você não tivesse entrado naquele momento, tá? E fosse entrar hoje... Ia dar merda. Então, é isso que eu queria entender um pouquinho. Tipo, por isso que eu falo assim, é coisa de jovem no sentido de, tipo, você precisa de ter uma... É meio estranho falar isso, porque tem gente mais velha que vai. Não, acho que não é coisa assim, de jovem, não. Eu acho que no meu caso é mais, tipo, eu acredito muito no efeito borboleta. Tipo, não vai mudar as coisas. Aconteceu do jeito que tinha que ser. Se não mudou aqui, de repente, não tô nem viva na outra linha do tempo. Sei lá. Eu acho que o que aconteceu foi que foi uma transição pro programa, né? Esse lance de misturar pessoas que já orbitavam ali, né?
esse entorno do showbiz ali e pessoas que estão convidados e inscritos. Foi um risco, né, do programa, foi um novo formato. Eu entrei... A minha memória de Big Brother, de quando eu assisti, era tipo da Grazi. Só que já tinha 10 anos de distância disso. Então eu entrei muito na ignorância, de tipo... A ignorância me salvou. Porque se eu parasse pra pensar, eu acho que eu ia ter muito medo. Eu sou uma pessoa mais pra introspectiva do que pra extrovertida. Principalmente em ambientes que eu não tenho controle, que eu não conheço as pessoas. Então, se eu estudasse mais a fundo... Eu não teria entrado. E se eu tivesse entrado... E se me convidassem depois daquela edição, que foi um sucesso o programa, eu jamais entraria. Porque daí eu saberia que é uma coisa muito grande. Eu tinha crença assim, tá tudo bem, muita gente nem assiste esse programa. Qualquer coisa eu raspo a cabeça e mudo de país. Tipo, tanto faz, né? Às vezes eu acho que eu tô abafando aqui e ninguém tá vendo isso. Então ainda existia essa coisa de, será que isso tá dando certo? O ano seguinte já foi completamente diferente. Então... Acho que foi do jeito que tinha que ser. Era isso, né? Foi a tempestade perfeita, né? Tipo exatamente. Assim, cara, absurdo. Mano, você quer falar? Pensando na nossa turma que assiste a gente, né? Então, tem aqui do outro lado um tanto de gente ou jogando o jogo já do digital e, né, tentando aprimorar, ou gente que fica naquela de voa e não voa, assim. Eu queria que você desse... Conselho, a pior palavra do mundo, não é isso. Mas que você dissesse para essas pessoas como que você acredita que é o jeito para movimentá-las. Porque às vezes o que falta a elas não sei se é a confiança, se é alguma coisa. Sim. Que dica, você que já viveu com gente que cria conteúdo de todos os jeitos, desde gente que canta, compõe, até gente que atua, até gente que escreve, você já conviveu com todas essas figuras. Tem alguma coisa que você acha que é comum, que ajuda as pessoas a se movimentarem, a sair do lugar e ir pro jogo? Nossa, é que esse empurrão é tão difícil, né? Eu sei, porque eu vivo isso na pele, é difícil mesmo. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente pensa 300 vezes se isso faz sentido, dá medo de se expor, dá medo de ser ridicularizado. E hoje em dia, é o que você falou, acho que todo mundo é um criador de conteúdo em potencial, não importa mais a sua profissão. Eu acho que existe duas coisas nisso. Acho que existe uma coisa de... Você não precisa ser criador de conteúdo para ser excelente na sua profissão. Então, às vezes você é excelente na sua profissão, mas você não tem o lance da oratória, da comunicação, que é um dom também, né? E tá tudo certo, você pode ser um excelente profissional e enfim, conheço muita gente e admiro muita gente que é assim. Agora, existe gente que tem o dom da comunicação. Eu acho que o fator em comum são pessoas que, sabe, numa conversa de amigos, aquela pessoa que você quer escutar a história dela, assim... Eu acho que tem pessoas que têm esse fator na comunicação. Eu acho que aí você pode falar sobre qualquer coisa. Porque é o lance do carisma, junto com a propriedade de um assunto, que eu acho que é a combustão mágica, sabe? Então, eu acho que se você tem uma paixão por algum assunto, e se você sabe que você comunica bem... Por que não, sabe? Acho que as pessoas mais legais que eu conheci, que criam conteúdo, são grandes comunicadores, grandes contadores de história. Isso. Contam a história do jeito delas, né? Exatamente. Igual você falou do seu jeito ali no Big Brother. E isso que a gente falou no início, né? De pensa menos, consome menos internet pra criar pra internet. Sabe? Porque é verdade, assim, bebe de outras consome fontes. Fora da internet, né? Dá vai ler um livro. Exclui um pouco ali seu aplicativo. Exato. Vive uns dias sem, vê o que te inspira. Vê o mundo. Porque isso vai fazer o seu trabalho, a sua comunicação ser muito mais rica. Então, eu acho que é isso, assim, não ter esse olhar viciado no que funciona, na trend, no que todo mundo tá fazendo. Isso não quer dizer que você não possa se apropriar de uma trend, brilhar nela, mas eu acho que o diferencial tá em você saber quem você é, e não é aquilo, sabe? Manu, olha, prazer inominável receber alguém do seu nível, da gente conversar, né, nesse nível, é um prazer enorme receber gente bacana, inteligente, que tem uma mensagem bonita pra deixar pra nossa audiência, que é isso que a gente quer no final, né? Então, obrigado de coração por você ter vindo. Imagina, obrigada a vocês, o papo foi uma delícia. Pô, passou mega rápido. Isso, conversa velho. boa. Não, isso é bom sinal, né? E pra você que tá acompanhando a gente do outro lado, você já sabe, a minha treta é te notificar. A gente, em geral, garante que a gente traz conteúdo legal. Então, volta no canal, porque 2 vezes por semana nós estamos aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Thank you.